tem algumas condições para que ela construa união com você. E se essas condições não forem ajustadas, a união não vai acontecer, ou não vai permanecer. O casamento é a gente amadurecer para tornar as condições possíveis aos dois. Quando na relação um estabelece condições que o outro não consegue alcançar, não consegue corresponder, pronto, a pessoa a rachar. E quando tem uma condição para a relação, que é uma condição saudável, necessária, importante, e um deles não tem disposição de se esforçar por aquela condição, também vai ter problema. Qual é a dificuldade do processo? É que eu sempre acho que as minhas condições são importantes. E acho que o outro não está se enquadrando nelas, porque, francamente, né? Está óbvio que é assim. O outro pensa diferente. Aí tem que entrar diálogo, tem que entrar humildade, tem que entrar um monte de coisas. Então eu queria fazer o seguinte exercício rapidinho. Normalmente esse exercício fica melhor se a gente separa homens e mulheres. Porque existe assim uma certa semelhança entre pensamentos dos homens sobre essas condições e das mulheres. Mas eu não vou pedir isso não. Para ninguém se sentir influenciado. Mas queria desafiar os homens agora a citarem, naquilo que vocês percebem, coisas que diferem homens e mulheres dentro de uma relação conjugal, expectativas, que causam essa incompatibilidade às vezes. Ok? Dá para pensar rapidinho aí? E aí quem quiser, fala uma condição, uma palavra, alguma coisa, o que você acha, uma opinião, e depois eu vou dar a oportunidade para as mulheres contra-atacarem. Vou falar, se vocês falarem 3, elas podem falar 3, falar 4. Mas as mulheres já têm no começo. Eu sei. É por isso que Isso só fundamenta o que eu ia falar. é assim, ó. A mulher é mais imediatista, o homem é mais racional. Bom, inaugurou. É o quê, menino? Falei que isso só fundamenta o que eu ia falar, que a mulher é mais imediatista, o homem é mais passional. Comprovado. Então, uma condição que ele achou ali. Outra. Não precisa nem falar como o homem é, não. Fala como a mulher é. Ó, eu acho que as mulheres são... Diga lá o que você pensa. Não, a mulher tem necessidade de falar, né? Com detalhes. Conta a história do dia inteiro e você resume o seu dia em 30 segundos. Como é que foi seu dia, amor? Telefonema à noite. Bom, telefonema à noite, tipo, 40 minutos de telefone, você querendo já, não, tá acabando, A cabeça de atenção é maior. As mulheres pedem mais atenção, né? Beleza. Mais o quê? A gente está falando genericamente, tá? Pode mudar, mas é genericamente a gente está falando. Quem quer contribuir? Mais. Tem, pastor, uma coisa que é muito discutida assim já, né? É a questão do homem quando chega em casa do trabalho, quer ficar aquele tempinho do nada, e a mulher não, já está preparada para debater, para contar sobre o dia. Tá? Aquela caverninha, né? E a mulher não. O homem precisa. Muito comum. Verdade. Quem mais? Tudo bem? Mulheres. Vamos lá. O que vocês acham? Onde é que estão as diferenças, homens e mulheres? Isso vai acabar. E agora? Acho que o homem esquece muito rápido, a gente tem capacidade de ir jogando na cara e trazendo à tona umas coisas que não tem coisa a ver. As mulheres lembram mais detalhes, né? 5 anos atrás, quinta-feira de manhã, por aí. O homem não, o homem não lembra mais o que falou, deixou de falar. Verdade, acontece. O que mais? Organização. Organização. Os homens são desorganizados? A maioria. E as mulheres não. O que mais?
Nossa, mas estou achando que está tudo parecido. Estão bem na fita, né? Nenhuma reclamação. Ok, tá bom. Veja bem, o que a gente precisa fazer quando a gente começa a perceber diferenças que estão trazendo afastamento na relação do casal? Como é que a gente tem que proceder com isso? Como é que a gente tem que agir com isso? A primeira coisa é entender que isso é normal. Nós precisamos, quem está aqui está casado, quem está aqui vai casar. A gente precisa valorizar o casamento. Às vezes o que a gente percebe é que o casamento parece que é um voluntariado, entendeu? Estou ali enquanto eu quero. Tá legal e tal, mas assim, ficou ruim, como eu sou voluntário mesmo, não vai dar mais para ir não, tá? Então eu estou deixando, estou saindo. Casamento não é isso. Isso aí é namoro. Namoro é que é o voluntariado. Tá lá no voluntariado, não ficou legal? Tira seu time. Tudo bem, namoro é para isso mesmo. Agora, quando você casa, você deu um passo, colocou você numa relação que é de outro valor. O casamento, ele tem um valor e uma importância por si só. É como, usando a comparação do voluntariado, ser um voluntário em algum lugar, você simplesmente chega lá e fala, não vai dar para vir mais e vou embora. Mas se você trabalha numa organização, se você depende financeiramente dessa organização, se é a sua carreira, ninguém faz isso. Você encara o dia ruim, você suporta o chefe ruim, você fica até dizer que ele morre, uma hora ele vai morrer. Nem que demore 10 anos, ele não vai morrer, mas daqui eu não saio. A gente fica ali, né, porque a gente leva a sério a nossa carreira. O casamento, comparando, é a mesma coisa. Mas às vezes a gente está vendo que o tratamento dado ao casamento é como se fosse um namoro. Namorei e tal, não estou gostando mais, porque está me enchendo o saco, porque está pegando meu pé, então estou fora. Não. Você casou, vai casar, você está dando um passo além de um compromisso que tem implicações importantes. E outra coisa, dentro do casamento, seja esse que você está ou que você vai entrar, qualquer relação que você for entrar matrimonial, ela vai ter problemas, vai ter dificuldades. Você vai se desgastar no processo. Faz parte. Alguns casais se desgastam mais, outros menos, por diversas razões. Família de origem, experiência de vida, perspectivas, maturidade. Agora todo mundo se desgasta. É impossível não se desgastar. Então a primeira coisa é entender o seguinte, isso é normal. Incompatibilidade, confusão, desgaste. E é normal até porque nós cometemos um erro terrível. É o seguinte, a gente casa e aí a gente começa a acreditar assim, não, isso vai melhorar. E não vai cuidando do que tem que cuidar. E vai fazendo concessões que a gente não quer fazer. Até chegar uma hora que a gente está por aqui. E aí quer resolver tudo, então é a hora de esvaziar e entender, eu tenho parte nisso. Afinal de contas, eu próprio deixei chegar onde chegou. Aliás, essa é outra coisa importante. O desgaste da relação pode ter nesse desgaste um que foi o agente mais ativo e o outro mais passivo, mas a responsabilidade pelo desgaste é dos dois. Então não tem ele é culpado, eu não sou, ela é culpada, eu não sou, não. Os dois são responsáveis pelo desgaste. Então você começa a perceber o desgaste, você tem que buscar o mais rápido possível um apoio para você resolver, porque a incompatibilidade tem que ser ajustada. Primeira coisa então, coloca na sua cabeça que incompatibilidade na relação é normal e aí que o casamento está começando de fato. Segunda coisa, a incompatibilidade ela tem várias categorias de incompatibilidade. Algumas delas, basta um pouco de diálogo, de boa vontade, que você resolve. Outras vão exigir um caminho mais longo. E outras não vão se resolver. Vão continuar existindo. E aí, você precisa se adaptar a essa relação, nessa incompatibilidade. Você não vai resolver todas as coisas. Você vai resolver parte das coisas. E parte você vai aprender a conviver. É assim com todo mundo. Né? Você vai aprendendo, esse jeito dela, esse jeito dele, não vai mudar, eu tenho que me adaptar a isso, eu tenho que aprender a conviver com isso.
E todo mundo que casa precisa dessa maturidade. Uma outra coisa importante, então você está classificando as incompatibilidades. E é claro que essa classificação não é fácil assim. Deixa eu medir o tamanho. Ah, esse aqui é classe A. Não é assim. É você tendo a relação e aprendendo. Conversa, dialoga, aí a coisa não muda, aí você começa a entender, ó, esse é o jeito dela, não adianta. Ele é assim, não vai mudar, ele é assim, não vai mudar, eu preciso ir me adaptando. E lembrar o seguinte, nessa relação que você está, você só tem o poder de mudar você mesmo, tá? Tira da sua cabeça que você vai mudar o outro, você não vai mudar o outro, a gente não muda a outra pessoa, a gente muda a gente. Como a relação é um sistema, quando um muda, a tendência é que o outro tem que se reposicionar. Por exemplo, se num conflito todos os dois começam a levantar a voz, o troço vai tomando um volume. Mas se alguém percebe que está ficando desse jeito e resolve mudar, não mais levantar a voz, o outro vai perceber que é preciso se reprogramar. Então quando um muda, o outro muda, mas você só pode mudar você mesmo. E a maior contribuição que você faz no seu casamento é mudar você mesmo. Como é que eu posso me ajustar a isso? Como é que eu posso caminhar dentro disso? Como é que eu posso contribuir para aquilo? É importante demais essa visão do casamento. Porque senão a gente acaba abrindo mão de uma relação por achar que essa relação não dá para suportar. E aí você abre mão, destrói esse casamento, vai embora, vai refazer a vida, e depois que você refaz a vida, você encontra alguém, casa, e dentro do casamento você descobre que entrou no mesmo lugar que você estava antes. Várias vezes eu perguntei para pessoas de segundo casamento, não são todas, mas várias. Vem cá, se você tivesse a maturidade que você tem hoje, você teria terminado seu casamento? Várias delas não terminariam. Algumas sim, a coisa bem mais grave, e aí terminariam-se. Mas várias diriam não. Não é porque está mal nesse casamento, está bem, está feliz, a relação está bem, o outro já acabou mesmo, passou, mas ele entendeu, ela entendeu. Eu voltei para o mesmo lugar, eu tinha que ter feito esse trabalho e não fiz. Então, entrar para o casamento com essa clareza é muito importante. Bem, saber essas coisas ajuda. Agora, tem um pulo do gato muito importante para que a gente tenha, de fato, a completa possibilidade de, independente do que a gente vai estar enfrentando, exceto se a gente enfrenta uma situação extrema, a gente possa superar e sair bem. Até a partir do princípio de que eu vou mudar a mim mesmo nessa relação. E o pulo do gato é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é um fator fundamental para a nossa vida a dois. Tem um escrito de Paulo, em Efésios, capítulo 4, verso 32, que ele fala assim, olha, vocês precisam ser amáveis, bondosos uns com os outros. Vocês precisam perdoar um ou outro, do jeitinho que vocês são perdoados por Deus através de Cristo. Vocês precisam ser compassivos. São 3 orientações que Paulo dá sobre ser bondoso, amável, se perdoar e ser compassivo. Ser bondoso é eu ter uma atitude sempre acolhedora, cuidadosa, agradável com o outro. Ser compassivo, eu ter uma atitude de compreensão do outro. A compaixão é aquele que sente com o outro. Então, ser compassivo. E no que o outro faz conosco, que a gente se sente magoado, nós precisamos ter a disposição do perdão. É isso que ele fala. 3 coisas fáceis da gente... faz todo sentido, mas muito difícil de fazer uma relação conjugal. E como é que a gente pode conseguir fazer? Se a gente vai nutrindo na vida um relacionamento com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus. Para que a gente aprenda sobre a presença de Deus na nossa vida e essa presença vá nos influenciando. O cristianismo não é
não é aderência simplesmente a uma religião cristã. Porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida que envolve fé e convicção na existência do amor e na presença de Deus. Paulo, lá agora em Gálatas, fala que essa relação com ele produz um fruto que ele chama de fruto do Espírito, porque é o fruto da presença de Deus. Se você ler Gálatas 5, 22, vai falar assim, olha, a marca dessa presença é amor, paz, bondade, benignidade, disposição para o bem, equilíbrio, controle, autocontrole, alegria. Se você olhar aquilo lá, se você pensar em desenvolver essas atitudes e levar para dentro do seu relacionamento, o seu relacionamento vai ganhar uma possibilidade enorme na solução das incompatibilidades, na construção da união, que não é incondicional. A união não é incondicional. Mas você vai ser um tipo de pessoa que vai se tornar muito favorável para que você construa isso com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, com a pessoa que você está escolhendo dividir a vida ao longo da sua história. Então, essas características modelam em nós o melhor que nós temos, e ela é fruto da nossa proximidade com Deus. Isso é o cristianismo. O cristianismo é quando a gente tem essa proximidade com Deus e essa proximidade nos muda. Muda o jeito que a gente entende as coisas. Muda o jeito que a gente reage às coisas. Qual é o nível de cristianismo que uma pessoa tem? É a quantidade de mudanças que ela experimenta por causa da sua fé e da sua proximidade com Deus. A igreja, a religião, tem um papel? Tem. É importante. A gente está ali, está se ajudando, está aprendendo. E quanto mais a gente aprende de maneira correta, dentro das escrituras, melhor, mais saudável, ótimo, é isso. Mas você pode encontrar muita gente que está lá na igreja, vai na missa, vai no culto, frequenta tudo isso, mas cuja vida não muda em nada. Ela participa daquele ritual e nada mais. Isso não resolve. Tem que haver um relacionamento. Então, se você quer ser o melhor cônjuge que você pode ser na sua história e enfrentar de maneira adequada as incompatibilidades que o casamento tem, vai para perto de Deus. Anda com Deus. Aprenda a conhecer a Deus. Aprenda a ser influenciado por Deus. Seja bondoso, seja compassivo, seja perdoador. Seja alguém que dentro da relação tenha a capacidade de lidar com as incompatibilidades, resolvendo as que podem ser resolvidas, adequando aquelas que têm que ser adequadas e sendo capaz de lidar com aquelas que não vão se resolver. E a relação com Deus ajuda a gente a colocar o casamento naquele lugar que ele tem que estar, que é entender que casamento não é uma coisa que a gente joga fora por qualquer razão ou porque se desinteressou. Porque isso tem consequências para nós. Casamento é o desafio de vida mais intenso que a gente tem, que é a possibilidade de construir uma história com outra pessoa que veio de outra família. Pensa na sua família de origem. A nossa família de origem, idealmente, na nossa vida, representa um lugar seguro. Quando a gente nasce, a gente vai crescer, a gente olha para os nossos pais, parece que eles sempre existiram um para o outro. Não é verdade, a gente sente como se fosse. Por isso que às vezes o rompimento é um negócio muito difícil para os filhos enfrentarem, independente de qualquer coisa, porque a gente carrega uma certa ideia, uma coisa idealizada sobre isso. Por causa da força do casamento. Vocês têm juntos o potencial de construir uma história que não será a sua história, a mesma história, se você fizer isso com outra pessoa ou sozinho. Essa pessoa com que você se uniu aí, que você está namorando, vai casar ou está casado, essa pessoa tem características que com as suas constrói uma vida, uma história que é ímpar, não existe outra.
Agora, só se constrói se a gente olha para o casamento com seriedade e a gente transforma o amor que a gente teve, que nos levou a ficar perto, leva esse amor para uma categoria além, que é o amor que gera união, onde a gente supera as incompatibilidades, adequa o relacionamento para aquelas que precisam ser adequadas e aprende a suportar aquelas coisas que não vão mudar. E a presença de Deus nesse processo é fundamental. A presença de Deus faz toda a diferença. Tem uma historinha que eu gosto muito, que fala de um pianista, a história de um pianista. No caso, uma história real. O nome dele, ele era um polonês chamado Jan Paderewski. Ele era um pianista na primeira metade do século passado, século XX. Ele já estava bem envelhecido. Ele decidiu fazer e aí tem um episódio que aconteceu na sua história que marcou esse final de sua carreira. Ele foi fazer uma apresentação em uma pequena cidade. E naquela pequena cidade havia uma família cuja mãe tinha grande interesse que o filho dela fosse pianista. Então ela comprou um piano de pôde, eles eram muito simples, colocou na aula e ela ficava assim muito interessada assim, que ele gostasse. Quando ela soube que Jan Paderewski ia na cidade dela tocar, ela pensou, não, eu vou comprar o ingresso. Não, eu vou comprar. E ela fez isso, comprou com muito sacrifício. E naquele dia levou o filho para ouvir a apresentação do pianista. Aí chegou no teatro, eles sentaram lá, e o menino ficou muito deslumbrado com tudo, o teatro, a luz, as cores, as cadeiras, o carpete, tudo para ele era muito novo. E a mãe, obviamente que quase todas as cidades estavam ali, ela viu várias amigas, e ela saiu e falou, fica aqui que eu vou ali falar com a minha amiga. E deixou ele, ficou sentado. Ele ficou olhando para as cores, olhando, e olhou de lado assim, do lado da cadeira dele, tinha uma porta, na verdade tinha uma abertura com a cortina, né? E aí ele ficou interessado, aí ele foi lá, olhou o que tinha na cortina, e era um corredor que ia e subia assim, tinha uma porta enorme. Aí ele olhou para trás, ninguém via, ele entrou no corredor e foi dar uma explorada ali no corredor, andou, até o final do corredor. Quando chegou no final do corredor, tinha uma porta muito grande. Estava escrito uma coisa que ele leu e não resistiu, acabou entrando na sala. Estava escrito assim, não entra. Aí ele foi e entrou. E quando ele abriu a porta que olhou dentro, era uma sala muito grande, com um assoalho de madeira que brilhava e refletia tudo que estava na sala. E principalmente, no meio da sala, tinha um piano preto, de cauda, e ele ficou impressionado com o tamanho do piano. Aí ele olhou para trás, não via ninguém, ele pé de pé, entrou na sala, foi, sentou lá no piano, ficou olhando o piano, e ele estava tão assim atraído pelo piano, que ele não percebeu que tinha uma poltrona do lado dessa sala, e lá estava sentado Jan Paderewski. Ele achou muito interessante aquele menino entrando na sala, ele ficou quieto, olhando, ele entrou. E enquanto isso está acontecendo, lá no teatro, começam as luzes, porque vai começar a apresentação. Começam as luzes a apagar, a mãe volta, quando chega, cadê o menino? E aquela confusão, cadê? Porque tenta achar, mas escurece, as cortinas abrem, uma luz enorme cai sobre um piano, e quem está sentado no piano? O garoto. Mas nesse momento, Jan Paderewski, ele levanta, ele sabe o que vai acontecer. E ele vem andando e fazendo sinal para todo mundo ficar quieto. Quando a luz bate, o menino se assusta, mas ele já está bem próximo, e ele fala para o garoto assim, tudo bem, fica calmo. Simplesmente continua tocando o que você estava tocando. Ele estava tocando com os dois dedinhos, aquela complexa canção, Cai, Cai, Balão. E aí, ele falou, continua tocando.
E o menino ainda um pouco hesitando, ele sentou ao lado. Pode tocar, não se preocupe. Aí ele começou a tocar. E aí, enquanto ele tocava, Paderewski, então, com as suas mãos hábeis, começou a fazer acordes. E foi preenchendo aquela música com vários acordes e variando as notas, e de modo que cada vez que aquele menino tocava, ele fazia com que a canção ficasse mais rica, diferente, bonita. E quando o menino terminava, ele olhava para o menino, sorria e dizia: toque de novo. Ele tocava outra vez e Paderewski fazia um outro arranjo. E assim eles foram, tocaram 5, 6, 7 vezes. E aí, depois de várias vezes, Paderewski então parou, ele parou. E o menino já cheio de confiança, ele olhou para o garoto, pegou a mão dele, levou até a beirada do palco. E aí, ensinou ele a fazer reverência e todos aplaudiram. Isso foi para a história de Paderewski. Por quê? Porque por toda a turnê que ele fez naquele verão, Cai Cai Balão foi a canção mais aplaudida e por mais tempo. Porque foi executado com ele e aquele garoto. Quando eu li essa história, me veio à mente o seguinte: muitas vezes na nossa vida, a gente vai enfrentar situações que o que a gente tem para oferecer é mais ou menos um Cai Cai Balão tocado por uma audiência como a que estava lá esperando uma música clássica. É mais ou menos essa proporção. E a gente tem tudo para se dar mal, exceto se a gente tiver mãos melhores, mais hábeis, do lado das nossas, para tocar. E essas mãos são as mãos de Deus. O cristianismo é a experiência da gente ir tocando as melodias da nossa vida. E quando eu uso a expressão melodias da nossa vida, porque nos Salmos, os salmistas chamam a vida deles de canção. No Salmo 40, o salmista fala assim: Deus colocou um novo cântico na minha boca. O que está dizendo é: Deus me deu um novo alento de vida. Deus me deu uma outra perspectiva de vida. Então, a nossa vida é cheia de músicas. Na música do seu relacionamento, na música da sua profissão, na música do seu dia a dia. A proposta cristã é: toque as suas canções com as mãos de Deus junto às suas. Porque o que faltar a nós, Deus vai completar. Deus não vai fazer o que nos compete fazer. Tem muita coisa na sua relação que é você que tem que fazer. E se você quiser orar para Deus mudar alguma coisa, peça para Ele mudar você. Eu não recomendo você ficar orando para Deus mudar seu cônjuge. Essa oração não é honesta. Ore para Deus mudar você. Deus, me mude. Mude o meu coração. Me ajuda a entender, me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. Então peça a Deus para mudar você. E se vocês dois colocarem na relação de vocês a presença de Deus, as possibilidades se tornam incrivelmente maiores. Nesse sentido, sabe? Às vezes relacionamentos acabam por muito pouco, enquanto às vezes outros tinham tudo para acabar, mas não acabam por causa de Deus. Eu gosto de fazer uma pergunta em algum instante quando eu converso com eles, é o seguinte: o que você acha que poderia destruir o seu casamento? Que tipo de falha você acha que poderia destruir? Tem várias respostas. Mas quando a gente caminha com Deus, especialmente o casal caminha com Deus, e a gente coloca Deus nessa relação, não importa o que aconteça, até aquilo que a gente mais tem. Ainda que aconteça, a graça dele nos ajuda para que a gente supere. E sabe qual é o resultado quando Deus pode agir assim na nossa vida? É que depois de atravessar a crise, a gente não fica com a relação igual era antes, não. Fica com a relação melhor do que era antes. Fica muito melhor. Eu desejo que seja assim na sua vida. Desejo que seja dessa forma. Eu estou há 25 anos casado e na minha história de casamento eu tenho mastigado todo esse negócio. Atravessar situações, falhar.